Olá a todos, sejam muito bem-vindos a bordo em mais um evento da Associação Brasileira de Segurança de Aviação, a Abravoo. Hoje são 10 de julho de 2026, 15 horas local. Vamos falar sobre a saúde mental na aviação de uma maneira simples, direta e de um modo bem acessível, para que nós possamos mostrar o quanto ela é importante para a segurança da aviação. O meu nome é Joselito Paulo, eu estou transmitindo aqui da cabine de comando da presidência da Abravoo em Brasília, e o nosso convidado está em São Paulo, é o Marcos Rulli. O Marcos Rulli, ele fez parte do nosso grupo de perito, né, faz parte da nossa equipe de perito agora, e a área de atuação dele é a psicanálise e performance. E o que vamos ter em nosso plano de voo? Saúde mental na aviação. Esse tema, importância na prevenção de acidentes aéreos também, bom, o fato é que, vez por outra, nós somos surpreendidos, né, por ocorrências de evento aeronáutico. E ouvimos as pessoas falarem que ocorreu um acidente com um avião, caiu um avião. Então, na mídia saem diversos vídeos, áudios, né? E a gente fica sabendo informações por terceiros, né? Mas, afinal de contas, dessas notícias que são veiculadas, teríamos como entender o que de fato ocorreu? Existiria alguma influência humana no evento? Qual influência? Seria o piloto o culpado? Hoje vamos clarear esses aspectos. Marcos Rulli, está na escuta? Sim, presidente Joselito Paulo, estou na escuta. Marcos, você está nos ouvindo bem? Como é que está o nosso áudio? Ouvindo perfeitamente bem aqui de São Paulo. Tá ok, eu também daqui, meu amigo. E as imagens estão estressantes, está com alguma interferência? Estão ótimas, muito boas. Joia. Marcos, vamos seguir nossa rota então? Vamos. Marcos, o que é a saúde mental na aviação? A gente podia começar por aí, né? Ok, perfeito. Saúdo a todos os nossos colegas e amigos que estão acompanhando essa live, agradeço e fico honrado pelo convite do querido presidente Joselito Paulo, pela disponibilidade de também nos ouvir nesse momento. Vamos lá, eu preciso fazer aqui algumas definições. Primeira definição, presidente Joselito e demais ouvintes, é a descrição de saúde mental da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ela diz o seguinte, que saúde mental é o estado de bem-estar vivido que possibilita o desenvolvimento das nossas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, é bem-estar emocional e psicológico, fazendo com que, ou permitindo com que, tenhamos o pleno uso das nossas habilidades emocionais e cognitivas. E aí eu fiz uma segunda descrição que está totalmente pertinente à aviação, porque não se desmembra isso de nenhuma profissão. Isso é condição sine qua non para todas as profissões. Mas eu coloquei uma segunda definição, que é a parte da cognição. O que é a habilidade cognitiva e como ela tem que funcionar? Então eu descrevi o seguinte, que é um conjunto de processos mentais e cerebrais, eu escrevi bem assim, que usamos para adquirir, processar, armazenar e utilizar as informações que a gente recebe. Isso engloba, então, as habilidades de atenção, memória, raciocínio, linguagem e percepção, permitindo que a gente compreenda e possa interagir, sim, com o mundo ao nosso redor. Essa é a minha definição de saúde mental. Então, não se limita ao que sentimos individualmente, mas é uma rede de fatores relacionados, presidente Joselito. É uma rede de fatores que são correlacionados e estamos todos interligados, estamos todos influenciando, afetando e promovendo ou não o bem-estar de pessoas à nossa volta. Então, na aviação, isso é condição imprescindível para nós. A cognição tem que funcionar muito bem. Eu tenho também, só para acrescentar, certo, uma curiosa estatística em meu e-book, que está disponível. Depois, se você quiser colocar o meu Instagram, @MarcosRulliPsi, lá tem um e-book gratuito de saúde mental na aviação que você, inclusive, teve acesso. Certo. Lá, só para a gente saber, eu relacionei o seguinte, que saúde mental na aviação, eu cito, por exemplo, que durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses e os franceses relataram que apenas 2% dos acidentes foram devidos ao combate.
e 8% a falhas mecânicas nas aeronaves. E pasme você, Joselito, sei que você já teve acesso, talvez não vai se lembrar agora, 90% dos acidentes foram relatados como falhas humanas. Isso. Relatório da Segunda Guerra Mundial. Isso. E aí, o que acontece? Essas falhas humanas, elas foram caracterizadas pela catalisação do estresse devido a outras emoções que foram levadas para o campo de aviação, para a pista, para a aeronave, para todas as equipes, a catalisação dessas emoções que trouxeram, por exemplo, coisas que a gente não imagina que a gente pode levar para a cabine de um avião ou para um aeroporto. Emoções como fúria, ira, preocupação, frustração, medo, pesar e culpa. Tudo isso pode atingir fatalmente a nossa saúde mental. Então, eu finalizo aqui nessa primeira parte dizendo o seguinte: o fator determinante da saúde mental é que as estatísticas recentes, bem recentes, relatam que 20% dos incidentes ou acidentes aeronáuticos foram associados à fadiga humana. E a fadiga humana está diretamente ligada à questão que envolve a saúde mental. Isso, obrigado. Marcos. Eu que agradeço, nós que agradecemos, na verdade, né, Marcos? É importante esses percentuais que você fez a apresentação para a gente aqui, nos informou, Marcos. Inclusive, quando a gente fala em acidente, né, no geral as pessoas falam acidente, né, mas na verdade tem os incidentes, incidente grave, e o acidente mesmo, né? Sim. Mas essa classificação é lá com o órgão de Estado que faz a investigação, que no caso aqui no Brasil é o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico. E a gente comenta muito, sabe, Marcos? Principalmente no CNPA, que é o comitê. Nós temos o comitê, que é o Comitê Nacional de Prevenção de Acidente Aeronáutico, que ocorre 2 vezes no ano, em maio, estivemos lá agora há pouco, final do ano vai ter de novo. E de fato, Marcos, nosso assunto lá, por incrível que pareça, eu não sei dizer se eu não sei se eu fico triste ou fico feliz, né? Porque temos uma descoberta que nós, eu digo nós como pessoa, né? O ser humano parece que ele é o maior vilão, se você me permite dizer isso, entendeu? Sim. E a estatística mostra aí, como você falou, né? Aí, Marcos, eu já vejo que realmente essa temática que você aborda, e estamos iniciando muito bem aí no entendimento, ela é importante para a aviação, né? Quer dizer, não é somente a parte da saúde em si, né? Ou a parte médica, ou mesmo que seja da parte psico, né? Mas parece que para a aviação ela tem uma importância. Sim, com certeza. A saúde mental está intrinsecamente ligada à fadiga humana. A fadiga humana ela é um fator de alta contribuição. A gente sabe disso, né? Fadiga talvez seja o fator mais falado e o mais notado que está no nosso meio, porque fiz o curso de perito, né? Tenho a honra de fazer parte da equipe e sempre emitir as minhas opiniões lá no nosso grupo maravilhoso da Abravol, né? Então, a fadiga humana está intrinsecamente ligado à questão da saúde mental, o descanso, né? Ter o tempo necessário para processar toda essa informação. Eu não sei se você me daria tempo, mas a gente tem um tempo bem controlado aqui, mas eu queria citar um caso interessante, um estudo de caso, né, que vou me referir brevemente, foi que a partir de 2015, uma luz de alerta foi acesa na aviação comercial, no caso, depois daquele trágico acidente da Germanwings, né, uma empresa alemã, cujo copiloto, Andreas Lubitz, ele deliberadamente levou o avião a uma queda. Ele levou o avião a uma queda no dia 24 de março de 2015, nos Alpes franceses, levando com ele 150 pessoas. As investigações da Caixa Preta revelaram que o Lubitz, ele sofria de graves problemas psicológicos, né, incluindo depressão, e ele escondeu, Joselito, propositalmente, os atestados médicos que reconheciam e recomendavam que ele se afastasse do trabalho. Ele cuidadosamente pesquisou, por exemplo, sobre métodos suicidas na internet
Inclusive estudou o funcionamento a fundo, por exemplo, das travas de segurança das portas da cabine dias antes da tragédia. Não foi uma coisa com um ano, foi dias antes da tragédia. De lá para cá, né, até o acidente, a gente percebe que alterações foram feitas, por exemplo, adotando aí a regra de 2, né, exigindo que sempre haja a presença de um membro da tripulação na cabine, caso um dos pilotos precisasse se ausentar. Isso foi implementado a partir de 2015, né? Então, aquele copiloto, por exemplo, ele sabia de episódios depressivos graves que ele tinha e eram recorrentes, tá? E ele trabalhando como copiloto. Ele tinha ansiedade generalizada, que foi diagnosticado meses antes do acidente. Ele apresentou também indícios de transtorno como síndrome psicótica, né? Que é a desconexão com a realidade, ou seja, um desprezo pela vida dos outros. Então ele só pensava realmente em si mesmo e como finalizaria com a sua vida. Também foram relatados, segundo os médicos, que ele sofria de insônia severa. Ora, como que uma pessoa sofre de insônia severa, Joselito? Vai sentar na cabine para ser copiloto de um avião, né? Insônia severa, então ele não dormia bem. E ele também tinha problemas na visão, devido a causas da psicossomatização. Ele não tinha problemas na visão por conta de ter um problema genético na sua visão, mas a psicossomatização de todos esses sinais foi bagunçando a cabeça dele. E aí afetou a visão. E esse problema de visão que ele tinha, ele possuía um medo profundo, por exemplo, de ficar cego e perder a carreira. Então ele entrou em pânico, entrou em desespero, né? E ele chegou a interromper em 2008 para 2015, façam a conta, né? O seu treinamento, se queixando de solidão e problemas para dormir em seu novo apartamento. Após 2 meses, então, ele interrompeu o treinamento em razão dessa depressão, reclamando também de problemas nos olhos e que estava ouvindo ruídos. Então ele tinha uma psicossomatização. Então, fadiga humana é um fator contribuinte? Sim. Mau descanso, descanso de qualidade ruim, contribui para a fadiga, que contribui para uma perda cognitiva. A minha habilidade de discernir dentro da cabine de um avião, ou como um comissário, ou alguém que está em solo, que precisa fazer bem a sua função, abastecimento, sei lá o que, mecânica, enfim. A cognição nossa precisa estar funcionando bem. E olha o que o Lupitz escreveu, tá? Me perdoe ser invasivo no tempo, né? Ele escreveu assim, são as palavras dele: me submetendo a tratamento psiquiátrico, depressão aguda, sonho de me tornar piloto praticamente acabado. Escreveu na época. Em outro registro, Lupitz escreveu o seguinte: um sentimento de tristeza, vejo como o mundo me deixa de lado. Pular de um abismo é a única saída. Quando ele saiu da escola de aviação, um terapeuta avaliou ele que ele sofria de forte autocomiseração. Ou seja, tadinho de mim, coitadinho de mim, ninguém me vê, ninguém se importa comigo. E ele é um cara distinto, né? Um jovem piloto numa empresa alemã, num Airbus, né? Enfim, poxa, tem todo um louro, né, dessa oportunidade. É uma máquina, né, de voo. Então ele era atormentado por conflitos internos, mas o médico não afirmou que não percebeu essas tendências suicidas no Andreas Lubitz. E nos meses que antecederam a queda deliberada do avião, olha, Joselito, que dado chocante. Ele consultou 41 médicos psiquiatras diferentes, esperando que algum deles dissesse que ele estava bem. 41 médicos. Isso não é normal, Joselito, não é. Apesar de muitos dos médicos terem percebido graves problemas psiquiátricos nele, nenhum dos médicos alertou a empresa aérea de que Lubitz precisava parar de trabalhar. Mas, o Rulli, deixa eu... Esse caso aí já não entraria para aquele... tem um termo que o pessoal fala de ideação ao suicídio? Não entra não, né? Ele tinha ideação ao suicida. Já tinha, mas o pessoal aí, essa enorme quantidade aí de médicos não detectaram isso, não sei, de repente?
Provavelmente o que aconteceu? Os médicos diagnosticavam ele, apresentavam o laudo, mas ele escondia os laudos. Então, na minha opinião, faltou à integridade dos médicos alguém ter advertido a Germanwings que aquele piloto... porque nós temos uma questão ética difícil de separar, né? Porque o médico ele tem a questão da ética médica. Os dados não podem ser divulgados sem o consentimento do paciente. É um segredo, digamos assim, né? Exatamente. Então, assim, mas quando se é lícito quebrar uma regra dessa? Quando vidas humanas, poxa, o cara não é um motorista de táxi. Ele não está dirigindo o carro da família. Está pilotando uma aeronave com até 170 passageiros dentro. Então, assim, na minha opinião, os médicos franceses, os médicos alemães comeram bola, né? Não informando. Após eu começar a trabalhar na Germanwings, ele começou a trabalhar já com esses problemas todos. Foi afastado do trabalho várias vezes por razões médicas, em diversas ocasiões. Inclusive, no dia do acidente, o médico recomendou que ele não voasse. O médico recomendou, mas não fez a ligação para a companhia aérea. E ele, porém, decidiu omitir a informação da companhia e, naquele dia, levar para dentro da cabine a sua ideação suicida, que é o planejamento metódico e cuidadoso. Nós tivemos um caso recente, se você me permitir comentar. Sim. Essa semana, piloto, o caso do piloto lá, argentino, que era instrutor de voo, num Cessna 150, né, se não me falha a memória, com uma jovem aluna, dando instruções, e ele já havia, com certeza, premeditado. Os laudos vão surgir depois, vão entrevistar a família, já deve estar entrevistando a família, mas um jovem, que não tinha nem 30 anos, né, abriu a porta de um Cessna 150, por mais que não seja uma aeronave de muita potência, mas é muito difícil você abrir uma porta de uma aeronave dessa em voo, né, ali desenvolvendo 150, 180 km de velocidade. Não estou falando aqui velocidade km, né, não deveria falar assim, mas é difícil a pressão, mas ele premeditou, ele tirou os fones, né, tirou o celular, tirou a carteira, né, abriu a porta, talvez deu tchau para a moça e se jogou. Então, se a pessoa não perceber que ela precisa de ajuda, a família não acender a luz de alerta ou o médico, fica difícil detectar. Então, é uma coisa de se pensar com muita propriedade. Mas, Marcos, eu vou ainda puxar um pouquinho só aqui. Não sei se é permitido a gente tocar nesse assunto, mas vamos lá. Não há pudores aqui, vamos falar. Exatamente. Você me falou agora há pouco que no primeiro caso lá do piloto, né, de aeronave de grande porte, ele tinha um problema na visão que ele pensava que tinha, que na verdade não tinha, né, uma coisa. Ele psicossomatizou, tudo que ele estava sentindo transferiu para a visão. Existiria um termo para... O meu pensamento é o seguinte, o caso recente agora, né, de Serginha. O comandante estava em instrução, ele foi lá tranquilamente, botou uma coisa aqui, outra ali, se preparou, a mochilinha dele e tal, abriu a porta e saltou. Poderia ele estar... A minha pergunta é bem técnica, tá, Marcos? Poderia esse comandante estar pensando que já estava em solo, porque geralmente em solo se faz mais ou menos isso, tá? Você para a aeronave ali, acho que não sei se ainda estão fazendo assim, você para a aeronave, né? Para a aeronave estacionada, você desce e informa para o aluno, faça seu voo solo. Então ele desce da aeronave, tá? Mas a aeronave tá paradinha ali, tá? Ele desce, o aluno fecha a porta e aí o procedimento normal, ele vai fazer a decolagem. Será que você acha que existiria essa possibilidade dele ter essa alucinação, não sei se o termo é esse, ele tá voando e pensando que era o primeiro voo da pessoa que estava ao lado dele, e aí ele pousou a aeronave e desceu normalmente, sairia andando. Existiria essa possibilidade, Marcos? O que indica no relato dessa aluna é que ele, com tranquilidade, calmamente, ele fez toda essa movimentação. Vai ser difícil a gente saber, a menos que se investigue se ele estava fazendo algum tipo de tratamento, ou a família suspeitasse que ele estivesse com alguma alteração comportamental. Eu acredito que talvez ele teve um delírio, um transtorno psicótico, né? Com certeza, uma desconexão com a realidade. Certo. Para que ele pudesse imaginar, não, eu vou
sair dessa aeronave, vou pular, em questão de minutos eu não tenho mais vida. Algum problema tem, isso não é normal, tá? Falar que ele não tinha nenhuma doença, que uma alucinação repentina, eu acho muito difícil, tá? Eu vejo mesmo uma desconexão com a realidade, um transtorno, não posso precisar qual seja, de repente vários transtornos, talvez se tivesse com depressão, uma ansiedade generalizada, é uma coisa mais durável, né? Então isso pode realmente afetar. Então é o pós-acidente e a coleta de dados, né? Tanto do acidente, do incidente, isso foi um incidente, né? Ou um acidente também, né? Incidente porque a piloto conseguiu pousar. E acidente porque ele tirou sua própria vida ele foi encontrado num campo, numa plantação, o corpo dele lá, né? Então, assim, com certeza havia alguma condição, algum tipo de transtorno. E aí eu destaco aqui, por exemplo, depressão aguda ou grave, né? E a depressão, Joselito, ela pode ser silenciosa. Quem percebe primeiro é o ambiente da família, depois colegas de trabalho, e depois o médico que vai entrevistar essa pessoa. Então, os sinais da depressão aguda e grave, por exemplo, incluem o humor persistentemente deprimido, a pessoa não tem humor, perde o humor de repente, perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, que chamamos de anedonia, a pessoa fica anedônica, não quer mais sair, não quer mais estar com os amigos, não quer mais fazer atividade física. Isso não combina com a aviação, né? Principalmente os pilotos, né? Não combina com eles, com os comissários, atividade física, porque a gente sabe que a altitude interfere em todo o nosso corpo, né? Mas aí, junto com os sintomas da depressão aguda ou grave, nós temos a fadiga extrema, tá? É aquela fadiga que não cessa após uma noite de descanso. A pessoa acorda mais cansada. E aí já vai entrando também para o burnout, né? Fadiga extrema, alterações no sono, no apetite, a dificuldade de concentração e, em casos graves, o pensamentos ou ideações suicidas, tá? Na desconexão com a realidade, o que é? É a dissociação ou a desrealização ou a despersonalização, que são todos os sintomas que a gente vê, por exemplo, no caso do Andreas Lubitz, da Germanwings. Possivelmente esse piloto argentino pode estar passando por aí também. Dissociação, desrealização ou despersonalização, que é uma resposta da mente ao estresse causado pela ansiedade ou por um trauma que a pessoa viveu, tá? Onde o indivíduo pode sentir que o mundo é um sonho e que está separado do próprio corpo e que perdeu a sua identidade. E aí depois vem o transtorno psicótico, finalizando aqui, né? O indivíduo perde o contato com a realidade. Os sintomas incluem o quê? Alucinações. Então, o Lubitz estava alucinando, pode ser que o piloto argentino também estivesse alucinando. Ver ou ouvir coisas que não existem. Sons estranhos, vozes no seu ouvido, problema de visão, como ele teve, audição, né? Delírios, como crenças falsas e crenças fixas, né? Acompanhados de fala desconexa da realidade, comportamento desorganizado, isolamento social. Talvez naquele momento isso é dado como certo e ele ou eles pensassem que o avião fosse só dele, tivesse mais ninguém. Eu vou tirar minha própria vida, sou só eu, que se dane o mundo. Ele esqueceu que tinha 150 pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos e jovens no avião com ele. E também lá embaixo, né? Que poderia acontecer alguma coisa. Foi nos Alpes, mas foi uma cidade de grande porte, de médio porte. Isso, né? Um momento, né? É isso. Marcos, a gente está falando de saúde mental, né? Você fala sobre por que é importante a saúde mental na aviação, né? Foi, você ia fazer essa... eu acabei falando bastante coisa, mas não invadi ainda o espaço. Não. Eu queria saber o seguinte, Marcos, tem alguma relação, você já falou várias coisas aí, mas acho que a gente pode até indagar aqui. Sim. A gente pode entender, como é que a gente pode entender, porque tem saúde mental, né, e a gente está falando sobre fadiga humana, né? Tá. Tem essa correlação, não? Seria? Saúde mental, ela não dá para se desconectar de tudo isso.
Mas no nosso caso, especificamente da aviação, a saúde mental na aviação tem a ver com menor fadiga, a menos que a pessoa, que essa piloto, tenha um problema que levou a isso. Tá? Eu acho que é um tópico que eu vou abordar também. Mas tem a ver com menor fadiga. Então, a fadiga ela é um fator muito contribuinte. Por que a fadiga? A fadiga ela depende do meu trabalho e do meu descanso. Então, quanto eu trabalhei, o quanto eu tenho direito a descansar. Certo. Só que se eu estou vivendo uma condição, eu estou vivendo uma ansiedade generalizada e uma depressão generalizada, eu não estou dormindo bem. Então eu tenho que me submeter a tratamento medicamentoso para que eu possa dormir bem. Então o medicamento, ao longo de um prazo de até 3 semanas, ele estabiliza as questões de humor e também estabiliza a questão do sono. Mas quem tem depressão, muitas vezes o remédio, ele não consegue estabilizar totalmente. Então a pessoa tem que ser muito fiel ao medicamento para que ela possa ter a estabilização disso. Então, a fadiga é um fator contribuinte, mesmo quando a pessoa não fez atividade física, não dormiu corretamente porque a medicação não fez efeito, ela não quis tomar, né? Então, fadiga é o fator primordial na saúde da aviação. Eu escrevi, quando estamos cansados, nossa capacidade de tomar decisões fica comprometida. Isso é fato, né? Tá. Como nós que dirigimos o nosso carro, fazemos uma viagem longa, o ideal é que tenha pausas, estique as pernas, vá no banheiro, lave o rosto, evitar a viagem noturna, né? Então, a desregulação dos horários, né? A gente sabe que o piloto está sujeito a isso, né? A desregulação do horário de voo, as vigílias estendidas, né? Tá lá no meu e-book gratuito de saúde mental na aviação, que você compartilhou comigo, né? Esse desencontro, essa disrupção circadiana e a carga de trabalho excessiva, né? Vai alterar o estado de alerta das pessoas que trabalham com aviação e a habilidade de operar com segurança uma aeronave, né? Tá. Então, quando se lida com vidas humanas, nossa mente deve ter clareza, né? E discernimento suficiente. Não que não seja necessário em qualquer outra profissão, mas nessa profissão especificamente, que você todos os dias pilota uma aeronave com você ou mais um avião, um aeromédico, né? Eu tenho um amigo piloto que é aeromédico, viaja para várias nações, ele mais é um avião aeromédico, né? É equipe de 4, 5 pessoas, ou uma aeronave com até 300 passageiros, sei lá. Então, assim, o descanso é extremamente importante. Então, quando você fica muito tempo nessa rotina, você vai sofrer uma perda cognitiva. A tua habilidade de tomar decisões numa cabine de comando de um avião fica comprometida. Ninguém é ser humano, nós todos precisamos. O dia é 24 horas, para mim, para você e para os pilotos. Então nós precisamos desse tempo de qualidade, né? É extremamente importante. Porque nem tudo está sob o nosso controle. E quando o voo corre perfeitamente bem, né? Um céu de brigadeiro, né? Eu tenho lá um METAR lá, Cavoque, né? Maravilhoso. Então o dia está lindo, eu vou voar bem. Mas nós temos que estar pronto para situações de crise, né? E as situações de crise exigem que a gente esteja com uma boa alimentação, uma boa noite de sono, não que a gente consegue se desconectar dos nossos problemas pessoais, problemas de família, problemas na própria saúde física, às vezes não é mental, mas é físico, o colesterol está alto, não combina, né, com o piloto, isso aí, comer uma comida, né, então tem tudo isso, um regramento, o exercício físico correto, porque não é só saindo fazer o exercício físico, é o exercício físico correto, né? O acompanhamento médico, então tudo isso é importante. E o médico vai perceber também se a pessoa está meio ansiosa, né? Uhum. Então tudo isso é fator importante. Eu tenho um estudo, eu não sei se posso falar. Pode, você queria voltar alguma coisa lá para falar sobre... Já tocou, né? Ainda, já falou sobre a importância da aviação, não é isso? Da saúde mental na aviação, né? É o segundo tom. A pesquisa da Harvard School of Public Health fez um estudo, esse estudo é assim, 12,6% dos pilotos que responderam de forma anônima ao questionário PHQ-9 atingiram o score indicativo de depressão clínica. 12,6% dos pilotos que participaram do estudo
atingiram esse score de depressão clínica. Já é preocupante. E 4,1% relataram pensamentos suicidas nas 2 semanas anteriores ao levantamento no estudo. É da Harvard. Bacana, né? São dados que revelam que centenas de pilotos em atividade apresentaram sintomas depressivos. Sim. E muitas vezes evitam buscar tratamento porque o medo das consequências profissionais, por exemplo, como a suspensão da licença de voo. Isso é importante, agora você falou. Exatamente. Realmente, eu vou perder meu emprego. Então o cara fica quieto. Há também um estudo conduzido no Brasil pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, do Centro de Medicina Aeroespacial e também da FAB, que corroborou o estudo. A preocupação. Os fatores que mais preocupam são pressão por desempenho, pressão das companhias, pressão das empresas, sobrecarga de trabalho e conflitos de valores corporativos que elevam o risco psíquico do profissional. Em muitos casos, a pressão autoimposta é um dos fatores contribuintes, até mesmo com os acidentes, é fator contribuinte. Né? E o pior é que admitir o problema, o pedido de ajuda, coloca um estigma no transtorno mental, porque o transtorno mental, ele tem tratamento. Só que se o piloto falar que ele tem, esse cara vai ficar no meu radar para o afastamento. Então, o cara vai deixar de ganhar salário, então ele fica quieto. Né? Então, para essas pessoas admitirem o problema, é complicado, porque ele tem uma alta patente, uma alta função, né? É um piloto, é um copiloto, o pilota uma aeronave grande, o salário é importante. Então, isso ainda é visto, lamentavelmente, no nosso meio, como sinal de fraqueza, e não o deveria. Porque as medicações para ansiedade generalizada e depressão, elas estabilizam os níveis. Você não vai tomar um antidepressivo hoje e ficar bem amanhã. É ilusão. Vou tomar um antes de voar. Não. Nosso professor de psiquiatria, Dr. Danilo, lá de Goiás, ele nos deu a seguinte instrução. Gente, toda medicação antidepressiva, ela tem um prazo de efeito. Assim como, por exemplo, o remédio para hipertensão. Você não toma o remédio da pressão hoje, para amanhã a sua pressão está normalizada. Ao longo de algumas semanas vai estabilizar a pressão. Ao longo de algumas semanas, os neurônios cerebrais vão ser estabilizados pela medicação. Então, se estava tendo uma desconexão, estava assim, o remédio vai fazendo isso, até que eles fiquem equilibrados. Então, você consegue vencer. Então, há uma omissão. Não sei se é o momento de eu dizer isso, mas assim, precisamos de mais campanhas, presidente Joselito, mais campanhas, para que esse estigma, hoje agora com a normativa da NR1, no ambiente de trabalho, isso está ajudando bastante a gente, porque as empresas estão, por força do governo, claro, né, estão tomando mais interesse por fazer palestras ou lives como essa, orientativas, né, e palestras presenciais. Eu já te falei que eu ministro uma palestra como essa em ambiente presencial, onde eu aplico testes, são testes autoavaliativos, sigilosos, eu peço que ninguém coloque nome, onde eu posso, como esse estudo de Harvard, por exemplo, não é o mesmo teste, tá? Mas eu aplico testes também para avaliação de saúde mental. Testes, por exemplo, que vão medir a ira e a raiva no ambiente de trabalho. Como que você avalia o seu estresse? Não, eu sou calmo. Então, é um teste que avalia o estresse. E o último teste que eu aplico é se você é um candidato à depressão leve, moderada ou grave. Quando você percebe alguma coisa, você tem que relatar. Você precisa se informar. Então, assim, quando você observa que está acontecendo alguma coisa diferente do tradicional, do normal, é de se acender uma luz de alerta, né? Isso é importante. Então, assim, a família é extremamente contribuinte para ser um radar se aquela pessoa está com problema de saúde mental. As atitudes vão ser modificadas. Então, apesar da depressão ser silenciosa, ela é silenciosa de fato, né? Nas suas atitudes. Então, o não fazer alguma coisa já denota algum problema. Entendi. Isso tem a ver com saúde mental. Marcos, um detalhe aqui que eu percebi. A gente vai fazer uma investigação de um acidente, né?
Então, do que eu percebi até agora, e aí não vou falar em prevenção não, tá? Na parte de perícia ainda, eu posso começar a entender o que de fato se passa nessa parte de saúde mental se eu chamar um profissional como você, que tem esse conhecimento. Aí você tem condições de fazer essa análise, de trazer todas essas informações para a gente consubstanciar uma informação, não é isso? Como no caso agora mesmo, do rapaz agora, né, que abriu a porta do avião e pulou em pleno voo. Então, quer dizer, você tem condições, né, de conversar com a família, com as pessoas ao redor dele e realmente trazer uma lauda analisando ali o caso e nos informando para contribuir com a perícia, é isso? Dá para se perceber, tá? Deixa eu fazer uma distinção aqui dos 3 P's. Psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Tá. O psiquiatra, ele é o médico. Ele não faz terapia, ele ouve você e medica você. Baseado numa entrevista, ele analisa se você tem um problema ou não e vai te passar uma medicação. Tá? Isso numa consulta médica ele já consegue perceber. O psicólogo é aquele que geralmente ele trabalha numa empresa, ele é contratado de uma empresa ou é um terceirizado. O psicólogo, ele trata já a pessoa que tem uma patologia sabida. Por exemplo, a pessoa tem um transtorno psicótico grave, severo, ou tem uma ansiedade generalizada. Então, a pessoa precisa passar por terapia. O psicólogo, ele vai pegar o laudo de um psiquiatra, ele vai recomendar, o psicólogo vai atender essa pessoa e vai fazer a terapia, porque ela tem uma condição pré-existente, uma doença mental pré-existente. Na verdade, eu não uso muito essa palavra, eu uso mais transtorno mental. Tá? A gente fala doença porque é para facilitar, mas é transtorno mental. E o transtorno mental, na maioria deles eles passam, eles são controláveis. Tá? O psicanalista, que é a minha área, nós defendemos o quê? Nós trabalhamos, por exemplo, na NR1 como facilitadores da saúde mental. Eu trabalho com palestras, com orientação, e faço aquele trabalho que muitas vezes o médico não quer fazer de dar a palestra. O psicólogo. Certo. Então, eu e o psicólogo fazemos um trabalho semelhante. O psicólogo faz a terapia também, eu também faço terapia. Eu atendo terapia. Tá? E eu, diferente do psicólogo, eu não pego uma condição que vem do médico, tem tal coisa, vai tratar isso. É muito difícil. A menos que eu tenha parceria com esse médico. Eu procuro conhecer a pessoa e eu mesmo tentar identificar. Então, a psicanálise tem muito a ver com autoconhecimento. Eu defendo o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Porque todos nós temos pontos fortes e pontos frágeis. Naquilo que eu sou bom, Joselito, naquilo que você é bom, não tem o que fazer, você é bom naquilo. Você vai aprimorar cada vez mais e vai manter aquilo bom. Mas aquilo que você tem uma deficiência, você tem que trabalhar aquilo. Então, a minha palestra, a minha terapia, desculpa, no caso do consultório online, ela tem a ver com autoconhecimento. E quando eu vou atendendo os meus pacientes, eu consigo identificar os problemas. Aí eu consigo saber se é um problema genético, se é um problema de família, se é um problema recente, se foi um trauma, foi um acidente de carro, sobreviveu a um acidente aeronáutico, enfim, eu vou identificando. Então eu defendo o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você sabe aquilo que você é bom e sabe que você tem uma vulnerabilidade. Vamos trabalhar as vulnerabilidades. Então eu estou aqui hoje como facilitador de saúde mental. Para a NR1, eu estou habilitado para ministrar para as empresas, para fazer a facilitação. Eu já não posso, por exemplo, trabalhar como psicólogo que trabalha dentro de uma empresa, que vai também apontar ali problemas dentro da própria empresa, de mecanismos de funcionamento, entende? Ele vai identificar o engenheiro, por exemplo, de riscos. Ele identifica riscos ali, então ele passa para o psicólogo, e o psicólogo vai falar com aquela equipe lá hoje, falar sobre esse risco, temos que mudar essa rotina, mudar esse planejamento, para evitar risco psicossocial. Eu não faço isso. Eu faço o quê? A palestra e o autoconhecimento. Então, eu dou a informação, que eles também dão, eu dou com maior volume, e entrego e defendo a questão do autoconhecimento. Trabalho. Né, a pessoa está trabalhando lá, tem pressão, seja lá de quem for, do chefe, do próprio trabalho dele, né? Da correria, entendeu? A vida social que a pessoa tem ali, né? Lá fora na aviação e também ali dentro, em relacionamento interpessoal, né? E essa questão também da fadiga, né? Isso deve impactar na aviação, né, Marcos? Com certeza. Com certeza.
Saúde mental e fadiga humana, que é o tópico de número 3, né? Eu quero só relembrar a importância de prestarmos atenção nessa questão da fadiga mental. A fadiga mental, ela é um estado de exaustão psicológica. Houve uma exaustão. E também com a exaustão psicológica, dos muitos problemas que você acabou de citar, isso vai quando, por exemplo, se eu sou piloto de um Airbus, vamos lá, um Boeing, eu vou para a cabine, mas eu estou com um problema lá na minha casa. Certo. Alguém doente, um filho doente, um pai que está morrendo, uma mãe que está doente, ou estou brigando com a minha esposa, estamos tramitando um divórcio aí, sei lá, né? Eu vou pilotar, independente daqueles problemas, eu tenho que pilotar. Então eu vou para a cabine com essa fadiga. Eu não dormi bem, ou dormi mais ou menos, né? Então eu já estou com uma certa fadiga, estou cansado, né? Então eu tenho uma exaustão psicológica porque eu tive lá um atrito dentro de casa, ou com alguém da empresa, né? Citando um exemplo de casa. Então eu estou com uma sobrecarga cognitiva, eu estou com um monte de pensamentos na minha cabeça, um monte de coisa para resolver. Não, eu vou terminar esse voo, amanhã eu estou de volta em casa, amanhã eu vou resolver, como é que eu vou resolver, como é que eu não vou. Isso vai para a cabine, não dá para dissociar, né? Tá tudo com você, você carrega isso. Então a sobrecarga cognitiva, que é diferente do cansaço físico. Tem diferença, por quê? Porque o cansaço físico, ele afeta, a sobrecarga cognitiva e exaustão psicológica, ela afeta a concentração, ela afeta a memória e afeta a tomada de decisões e o equilíbrio emocional. Isso afeta. E se isso for ignorado, ele evolui para o esgotamento extremo, que já estamos caminhando aí, uma pessoa que está assim, está indo para a síndrome do burnout. O que é o burnout? É a pessoa que se queimou. É uma exaustão tão profunda e tão forte que ela se queimou. O único jeito é se afastar totalmente e pedir demissão. Não tem como trabalhar. Só que antes do burnout, presidente Joselito, nós temos o burnout. O burnout é pouco discutido ainda no Brasil. É um termo alemão. O burnout foi descoberto por cientistas alemães. O burnout, ele precede o burnout, porque no burnout você trabalha bastante, você está rendendo ainda, tem muito cansaço, mas você consegue entregar. Você entrega resultados. Mas você entrega isso, Joselito, a um custo absurdamente alto. Você come mal, você dorme mal, você não se relaciona com ninguém. Então você está no burnout, é um passo para o burnout. É como se você estivesse no semáforo amarelo para o vermelho. É uma questão de tempo. Quem está no burnout, não, mas eu estou rendendo, meus números são positivos, pega os relatórios da empresa, não, você é um bom piloto, consegue voar no prazo certo, economiza combustível, não teve problemas, lá o relatório, você está indo bem, mas você está por dentro, você está queimado. Você está indo para o burnout. Então é preciso parar para fazer uma reflexão nesse momento. Porque a pressão é muito forte. Então, você está prestes a um esgotamento extremo. Por quê? Vai se levando isso, pessoas levam por muito tempo, mas não vai tanto tempo assim. E aí eu fiz uma lista dos sintomas mais comuns que tem a ver com essa questão saúde mental e fadiga humana na aviação. Sintomas mais comuns para os pilotos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo. Sintomas mais comuns: fadiga constante, mesmo após uma noite bem dormida. Foi lá para o hotel, dormiu, descansou, fadiga constante, ainda está cansado. Dores de cabeça frequentes. Irritabilidade. Tem uma irritabilidade? Pode ser um sinal. Distanciamento afetivo e insônia, porque às vezes dormindo ou às vezes ficando acordado. Não, eu dou conta. Eu sou bom. Não, eu não sinto sono. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu não sinto sono? Não sinto sono, tomo um café e tal. Café é a única coisa que é permitida para o piloto, né? Eu fiz o curso, sei que a única coisa que é permitida é o café. Então, por exemplo, são os sintomas mais comuns. Causas principais desses sintomas: estresse prolongado, ou seja, o piloto, o comissário, ele já vem numa rotina, até o mecânico, né? Vem numa estresse prolongado. O estresse, ele é o seguinte: o estresse ele é bom para nós. Todo estresse, ele tem um nível considerado seguro. Por exemplo, dirigir um carro estressa? Estressa.
Por mais que você dirija o carro, é automático, vou pegar trânsito, mas o trânsito nos estressa. Só que a gente já sai para a rua sabendo que alguém pode bater na nossa traseira, o motoqueiro pode bater no meu retrovisor, eu posso me distrair e bater em alguém. Esse estresse eu controlo, porque eu já tenho habilidade no trânsito, então esse estresse ele não me afeta tanto, porque eu já tenho uma preparação para isso. Agora, o estresse prolongado ele é perigoso, porque é muito estímulo, muita informação, rotinas aceleradas sem tempo de recuperação suficiente, e a necessidade de lidar com múltiplas tarefas simultaneamente. Claro, isso é praticamente a vida do piloto. São muitas tarefas. Então, Marcos, é por isso que, desculpa, então é por isso que a escala, né? A escala, a continuidade do voo, 1, 2, 3, 4 turnos, aí cai nisso que você falou, né? O piloto pode ser muito bom, a pessoa pode ser muito boa, pode ter uma boa idade, na idade mais jovem você aguenta mais isso. Aguenta mais, mas ninguém é eterno. Piloto de 28 anos pode cometer uma besteira que um piloto de 58 anos não comete. Entendi. Porque mais vivência, mais aprendizado, mais escola. Não estou falando que tem que ser velho amanhã, mas é mais importante, tem mais vivência, né? Mas isso não tem idade. Então, essa carga muito forte, ela é perigosa. Então, esse estresse prolongado afeta a nossa parte cognitiva. E eu fiz uma lista dos impactos na saúde mental e física. Essa sobrecarga, então, altera os sintomas biológicos. A sobrecarga que está aqui afeta todo o meu corpo, sintomas biológicos, e aumenta, por exemplo, Joselito, o risco de doença crônica, como transtornos de ansiedade, aumenta esse risco, depressão e problemas cardiovasculares, por conta desse estresse prolongado. Ou seja, há um estreitamento das nossas artérias venosas, dificultando a passagem do sangue. Ou seja, eu não sou médico, mas estudei um pouco dessa área, nosso curso de psiquiatria. Então, o coração faz mais força para bombear mais sangue para o corpo, mas as artérias elas ficam contraídas. O antihipertensivo ele faz o quê? Ele afrouxa, para que tenha boa circulação de sangue. A atividade física afrouxa. Qualquer pessoa que tem pressão alta, se fizer uma caminhada, claro, que tiver liberação, e fizer uma caminhada de 1 hora, você sai com a pressão 16/11 para fazer sua caminhada. Você não sabe que você está com essa pressão. Fez sua caminhada de 1 hora. Quando você chegar da caminhada, vai, toma o seu banho, troca de roupa, senta no sofá, afere a pressão. Vai estar 12/8. Te garanto. Por quê? Porque os seus capilares, as suas veias dilataram. Eles abriram, o sangue fluiu. Então isso não podemos abrir mão. Só que a carga do estresse profundo e prolongado afeta isso. E a gente muitas vezes não percebe. Então você precisa comer corretamente. Mas eu gosto de uma carninha gorda. Tudo bem, você pode comer uma carninha gorda de vez em quando, mas pode comer todo dia. Não pode comer hambúrguer todo dia. Eu amo hambúrguer, não posso todo dia. Então assim, toda essa sobrecarga de estresse afeta o meu biológico. Aí eu não durmo direito, eu não como direito, eu não pratico atividade física. Como vai ter um piloto com 180 quilos pilotando um avião? Um piloto tem 180 quilos de peso. Não dá, meu amigo. Realmente. É um obeso mórbido, nada contra as suas habilidades, mas não combina com a profissão, né? Aí eu fiz também trabalho, pressão, vida social e fadiga impactam na aviação, claro. A mente e o coração estão conectados, Joselito. Não dá para desconectar mente e coração. Aí eu vou deixar meus problemas em casa. O chefe das empresas fala, não, deixa seus problemas em casa. A gente deixa. Não vamos discutir. Muito fácil de falar. Não vou discutir o problema de casa no trabalho. Mas aquilo está comigo aqui, ó. Está na cabeça. Né? Então a mente e o coração estão conectados. Não há possibilidade de desligar essa comunicação entre si. Não tem como desligar. Ou seja, o que você sente mental e emocionalmente pode determinar, escrevi, a forma como você se sente fisicamente. Hoje eu estou um lixo, mas eu me apresento bem, coloco minha gravata, como é que chama isso aqui? Coloca aqui no piloto, isso aqui, aquela divisazinha, o meu boto, eu vou pilotar meu avião, mas eu estou moído, acabado, né? Então eu preciso entender que eu preciso me conectar comigo mesmo para eu me autoavaliar. Trocando em miúdos, você piloto, comissário, eu fiz uma lista aqui, no solo, na torre, enfim. Isso. Imagina o controlador de voo estressado.
quantas aeronaves no controlador de voo, em média, controlam numa tela? Você pode me dar essa informação com mais propriedade? Olha, Muitos, né? eu já ouvi falar ali em torno de 15, 18, não sei se chega a 20 não, cara. Talvez Então, o Dr. Romildo Moreira, né, que ele é da área de controle de tráfego aéreo, esclareça isso pra gente. vamos Mas eu dizer, acho que é menos de 20, hein? 15 Menos de aeronaves 20. no seu controle, 15 aeronaves em média com 100 pessoas dentro. Já São pensou? 1.500 pessoas no ar, É, e o cara, o controlador de voo ali, ele ou ela, estão ali com um monte de problemas emocionais, não pode. psíquicos. Não pode, Não não deve. pode, não deve, né? Não. Então, tudo isso vai para o ambiente de trabalho conosco, haverá uma carga, né? Tudo que você vive em casa, nos relacionamentos familiares ou com amigos, sempre será parte de você, não dissociável do ambiente de trabalho. Às vezes você pode estar lidando com algum problema familiar grave, alguém doente, falta de dinheiro, dívidas, né? Chegou a cogitar-se que aquele Malaysia Airlines, aquele avião que caiu no Oceano Índico, Pacífico, né? Não é Índico, que até hoje não se encontrou, né, de fato, a causa provável daquela queda, que o piloto lá, que o chinês, né, taiwanês, não sei, tivesse problemas com dívidas, né, que o comandante tivesse problemas com dívidas, ele estava devendo para pessoas, né, e isso estava incomodando bastante. Foi cogitado que fosse um dos problemas que ele conduziu o avião àquela situação, né. Então, Entendi. pressões profissionais da própria companhia aérea, afora o cansaço extremo que todos nós sentimos. Então, algumas dessas pressões liberam hormônios no nosso corpo que provocam o desenvolvimento de muitas doenças, né? E eu escrevi aqui que as pesquisas mais recentes indicam a conexão direta e científica entre emoções e hipertensão, por exemplo, né? Ou doenças cardiovasculares como arritmias cardíacas, né? E também questões do sistema imunológico. Então, são apontadas correlações entre essas emoções e as infecções, como, por exemplo, alergias de pele, psoríase, tem muito a ver com estresse, né? E doenças autoimunes. Essa é a parte que eu finalizo aqui sobre a saúde mental na aviação, né? Uhum. Marcos, olha, eu confesso que eu estava até pensando aqui num termo, rapaz. Você, Marcos, é bem tranquilo, né? Até acho que talvez também pela função que você exerce, né? Eu tento. Mas assim, mas eu confesso que eu fiquei meio, eu vou dizer assim, que meio que, talvez seja, você fez hipnose, não? Não fiz hipnose. Não, né? Eu fiquei meio assim, sabe? Tem uma linha hipnotizado aí, sabe? Porque você falando essas coisas, eu fiquei tão ligado assim, tem uma linha bem da concentrado, psicanálise que sabe? defende a hipnose, mas eu não fiz hipnose. Né? Eu acho que é um assunto, psicanálise, né? A forma como você conduziu, entendeu? Me deixou bem tranquilo. Acredita? A minha psicanálise, ela tem uma ênfase em transtornos e traumas emocionais, e a minha psicanálise é de linha cristã. Tem várias linhas para se seguir. Eu optei pela linha cristã. Tá. Então eu não trabalho com hipnose. Eu acho que hipnotizando ninguém você vai conseguir muita coisa, não. Freud diz que tudo está no nosso subconsciente, ou no nosso inconsciente. Então é de lá que tem que tirar. Eu, como psicanalista, eu tento tirar isso lá do inconsciente e trazer. Por que você está agindo assim? Por que você está se comportando assim? Isso é recente? Não é tão recente? Ou vem lá da sua infância? Então, na psicanálise, nós aprendemos a identificar isso. Entendi. Eu fiz uma lista de saúde mental como ferramenta de prevenção na aviação. Né? Opa, beleza. Para a gente encerrar o assunto, né, Marcos? Eu acho que já está dando tempo, né? Já está dando tempo, né? Mas fica tranquilo, tá? Pode prosseguir aí, tá? Eu acho que para essa área aí, porque afinal de contas a gente faz a perícia, faz a investigação, né? A gente tenta entender o que aconteceu no incidente grave, ou mesmo no acidente, né? Ou algum evento que não tenha levado a um acidente ou um incidente, mas um evento que vai ajudar ali a gente a entender, né, o que de fato se passou, e aí a gente vai fazer a prevenção. Tranquilo. Eu coloquei assim, para lidarmos com questões de saúde mental e prevenção, é preciso combater a fadiga e proteger a mente. Duas coisas. Não vou só combater a fadiga, eu preciso proteger minha mente. Volto a dizer que essa nova lei, a NR1, foi perfeita para esse momento, né? Nós nunca adoecemos tanto no pós-Covid como a gente tem visto ultimamente. Se adoece mais hoje
de doenças mentais, né? Não há tempo aqui para expor as estatísticas de saúde mental no Brasil, mas o Brasil é um dos países mais ansiosos das Américas, né? Então, é preciso combater a fadiga, ou seja, fazer tudo corretamente para ter menos fadiga e proteger a mente. Eu considerei algumas práticas interessantes aqui, ó. Primeira prática, praticar a higiene do sono, sono de qualidade. Criar um ambiente de descanso, reduzindo as luzes e evitando, por exemplo, eu recomendo isso, evitarmos o uso de telas, tablets, celulares e computadores, pelo menos 1h30 antes de dormir, para você relaxar. Porque toda essa questão de telas, elas afetam a nossa cognição, elas colocam a nossa mente em estado de alerta, quando você não precisa estar de alerta. Então eu procuro me regular bastante, eu e minha esposa, nessas questões de telas, né? Então eu preciso ter bastante cuidado. A televisão é um pouco mais difícil, porque a parte de LED dela é um sistema diferente, mas essas telinhas pequenas são terríveis. Então, praticar a higiene do sono. Segundo, fazer pausas cognitivas. Evitarmos ser multitarefa. Às vezes queremos ser multitarefa, agradar todo mundo, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Concentrar-se em uma tarefa por vez e fazer pequenas pausas ao longo do dia para se desconectar. Mais importante do que o trabalho é o descanso. Não é para ninguém ser vagabundo, não. Mas a gente precisa fazer as pausas, e as pausas são necessárias, né? Terceiro, estabelecer limites sociais e digitais, né? As redes sociais estão aí, sugam muito do nosso tempo. Eu preciso estar nas redes sociais até por conta do meu Instagram. Eu tenho 2, né? Mas assim, definir horários para se afastar das redes sociais e do trabalho. Evitar levar o trabalho para casa, a menos que seja imprescindível e não seja uma coisa corriqueira. Há exceções, né, Joselito? Agora eu não posso pegar uma exceção e fazer virar regra. A exceção virou regra. Aí você vai ter problema em casa, com a família. Então, separar claramente a vida pessoal do ambiente profissional. Então, a saúde mental, como prevenção, vai além de tratar doenças. Trata-se de construir resiliência para lidarmos com o estresse e desenvolver habilidades pessoais. O estresse está aí. Eu tenho que administrar ele. Então, eu defendo o autoconhecimento, defendo a psicoterapia, né? Falei isso já agora há pouco, mas defendo o autoconhecimento, você se conhecer, ter um terapeuta que atenda você. Conhecer seus pontos fortes é ótimo, porém, analisar seus pontos fracos produz revisão interior. Entender seu limite é a chave para evitar o esgotamento, por exemplo. Então, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou mais. Tem limite, tem que estabelecer limites. Hábitos de vida. Cuidados básicos como a prática regular de exercícios físicos, sono reparador e alimentação equilibrada também fornece o suporte psicológico necessário para o cérebro. Preciso alimentar corretamente. Gestão do estresse, reconhecer as emoções, como tristeza, frustração. Às vezes vamos ter frustrações, né? Isso faz parte da vida, mas saber que nós precisamos parar, respirar e buscar ajuda. Eu recomendo assim, você está muito estressado? Eu recomendo o seguinte, respire fundo, puxe e solte devagar, contando até 7. Devagar, não é isso. E solte devagar, você vai restabelecer a parte cognitiva. Tua mente vai voltar, aquela sensação de fuga, de correr, de fugir, vai estabilizar você e dizer, estou seguro. Isso aí é extremamente importante para questões de estresse. Eu defendo apoio social e ambientes saudáveis, manter relações saudáveis, redes de apoio com amigos, né? Além do fornecimento, compartilhar os seus sentimentos, fornecer os seus sentimentos para as pessoas mais próximas, né? Eu estou assim, estou assado, né? Fomentar contextos positivos na família, no trabalho. Tudo isso, como você disse, para um pouso tranquilo, né? Tudo começa quando você sai de casa, quando você começa a sua jornada e quer voltar bem para sua casa. Isso é muito importante. Então a gente precisa gerenciar essa carga de pensamentos, essa carga de estresse que afinal nos ataca muito. Eu queria também dizer, eu gosto muito de citar um livro que eu acho que não está mais em edição, chamado Tirania do Urgente, de Charles Hummel. Ele diz o seguinte, que a tirania do urgente é a armadilha de dedicar todo o seu tempo e energia a demandas imediatas e barulhentas em vez de focar no que é verdadeiramente importante. Esse fenômeno, ele sabota a nossa, eu anotei aqui, sabota a nossa produtividade e o nosso bem-estar,
ao substituir metas de longo prazo por reatividade constante. Para romper esse ciclo, então, a gente precisa retomar o controle da rotina. E esse método da tirania do urgente é super importante. Resumindo, durante o dia, eu tenho 5 coisas importantes. São 5 coisas importantes que eu tenho no meu dia para resolver. Só uma delas é urgente. Todas elas não são importantes e urgentes ao mesmo tempo. São importantes? São, mas elas têm uma ordem que eu devo seguir. O mais urgente primeiro. Talvez depois essa e essa. Só que a gente às vezes acha que tudo que está gritando e barulhento é importante naquele momento. E não é. Só uma delas é urgente. Se você estiver com a tua agenda meio doida, você olha para a tua mão. Peraí, eu tenho 5, eu tenho 10 coisas gritando pela minha atenção. Só uma, de fato, é urgente. Isso é a tirania do urgente. A urgência é um tirano com um chicote preparado para bater nas suas costas se você não atender essas loucuras. Então, a gente tem que se desconectar muitas vezes. Eu, por exemplo, se eu ficar com meu WhatsApp no modo, eu ponho o modo não perturbe. Eu vou lá, dou uma checada, faço o meu trabalho. Se eu deixar ele aberto, ele vai tocar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu deixo lá. Então, eu vou atendendo as prioridades. Então, tirania do urgente é isso, né? Aí eu escrevi aqui, importante e urgente. Para a saúde mental, tá? Isso aqui tem a ver. Importante e urgente, faça imediatamente. Crises, prazos iminentes. É uma crise e um prazo. Opa, tem que resolver. Importante, mas não urgente. Agende para depois. Planejamento, saúde, desenvolvimento pessoal. Urgente, mas não importante. Delegue se possível. Exemplo, interrupções, mensagens instantâneas. Nem urgente nem importante. Elimine ou reduza ao máximo. Exemplo, distrações e redes sociais. Tá aí uma dica simples para todos nós. Tem mais perguntas? Eu estou aberto aqui. Bem legal isso aqui. Um estudo de Harvard também, Universidade de Harvard, ele apresenta uma identificação maior de prevalência, por exemplo, só como estatística, né, da depressão entre pilotos que utilizavam medicamentos para dormir ou que relatavam assédio no ambiente de trabalho. Não posso deixar de falar isso. Eu vou tomar uma melatoninazinha para dormir. Eu não tenho nada contra quem toma. Mas já há estudos avisando que a melatonina não é tudo isso. Então, esse estudo de Harvard, por exemplo, apontou que houve uma maior prevalência em pilotos que usavam remédios para dormir não controlados, tá? Melatonina não é controlada. Entre outros que tem nos Estados Unidos, né? Esses pilotos apresentavam maior risco de depressão. Olha, estão tomando remédio para dormir, mas não é bom, vou dormir. Mas eles apresentavam maior risco para depressão do que os que não tomavam. Então, os especialistas, nos quais me incluo aqui, defendemos o seguinte: programas confidenciais de apoio psicológico. Coisa bacana, que a Bravo pode desenvolver, né? Treinamento sobre saúde mental para todas as hierarquias. Estou aqui como uma ferramenta, posso trabalhar até com outros colegas. Treinamento sobre essas questões, né? Deixa eu repetir aqui para não ficar perdido. Tá. Programas confidenciais de apoio psicológico, treinamento sobre saúde mental para todas as hierarquias, flexibilização das escalas e respeito aos ritmos circadianos, isso é ponto pacificado, que tem que sempre cuidar, né? Monitoramento contínuo da saúde psicológica. O uso de terapias online como TCC, terapia cognitivo-comportamental, que eu faço também, para quadros leves e moderados, diminuindo assim o estigma, né? Ou seja, é preciso falar sobre o assunto. E finalizo defendendo veementemente o quê? O autoconhecimento, que é a área básica do psicanalista. A vigilância sobre essas alterações do comportamento, como insônia, irritabilidade ou isolamento, são sintomas que devem ser observados. Finalizo aqui, se você não tiver mais perguntas. Tranquilo, Marcos. Ó, barulho aqui irritante aqui, um camarada passando com a bicicleta aqui. Quanto tempo nós fizemos até agora? 1h10. Tá bom. Tá bom demais. À disposição de vocês, aí reforçando que o meu e-book Saúde Mental na Aviação está disponível. Tem um outro e-book também lá disponível, que é Tecnologias, Inteligência Artificial e Saúde Mental. Agora, pilotos aí estão vivendo a era da mudança, né?
Sim. troca de painéis de aviões, modernização, atualização, tudo isso rouba muito a nossa parte cognitiva, né? Puxa muito a parte cognitiva. Certinho, Marcos. E as normatizações, né, dos aeroportos. Toda hora tem que estar tendo um protocolo novo, né? Exato. Então, Muito Marcos, obrigado, Joselito, Paulo, pelo convite, pela oportunidade que você me concedeu. Me sinto muito honrado de estar aqui falando. Espero que eu possa ajudar alguém que está aí, sei lá onde, né? Precisando da nossa ajuda, né? Eu faço terapia online. Se alguém tá. quiser, é sigilo absoluto e total. Ok, Marcos. Então, passamos aí pelo nosso roteiro, né, Marcos? Bacana, bem tranquilo. Vimos o que de fato é, alguns aspectos, né, definições até sobre a saúde mental, né, a importância dela, tudo isso no contexto da aviação, lógico, né, e tentamos entender como é que é isso aí, né. Vimos também uma prática, né, a prática você falou, né, de prática, eu também dei uma ideia aqui, que tinha passado comigo um caso, né, e vimos também que ela está muito ligado na prevenção, né, ou seja, Prevenção. tá bem relacionada a prevenção com a saúde mental, e também esse ponto que eu toquei aí, fiquei quase que repetindo ali direto essa tal da fadiga humana, nós passamos por ela. Então, Marcos, nós vimos que a saúde mental, ela não somente ajuda a entender essa relação entre um acidente e as atividades aéreas, né? Sim. Ela pode também ajudar a construir uma aviação mais segura e mais tranquila. Não é isso, Com Marcos? certeza, com certeza. Então, muito obrigado a todos pelo momento. Obrigado. Aqui da cabine de comando, Joselito Paulo, transmitindo mais uma live da Abravoo. Agradecemos a todos, saúde a todos e o nosso lema, Abravoo, unindo esforços. Brasília, 10 de julho de 2026.